Na sua época do Atlético, né? Principalmente, eu acho que aquele time ali que você falou, né, de Nelinho, aquele time que tava chegando ali, finalzinho de 80, né? Era um É, timaço, né? Mas faltou, né, Paulo, um título faltou. nacional pro Atlético, né? Isso mexia muito com vocês, com o Mexe. elenco. E Sabe? Pô, a mexe. gente tem um grande time, mas não vai. Cara, eu fiquei 10 anos no Atlético. Eu acho que nos 10 anos que eu fiquei, cara, eu cheguei numas. Sem exagero nenhum, mas eu acho que umas 6 semifinal de brasileiro. Impressionante, cara. Só que assim, se fosse pontos corridos naquela época, certamente a gente teria sido campeão pelo menos umas 3 vezes. Né? E quando chegava nesses mata-mata, não é Uhum. falar, tem botando a culpa no juiz e tal, mas não, cara, na época, essa década de 80, de 90, você fazia semifinal contra Corinthians, São Paulo, Flamengo, time, eixo Rio-São Paulo, Aham. cara, era muito difícil você bater esse povo. Por quê? Os juízes, geralmente, eles gostavam de apitar no eixo Rio-São Paulo. Jogadores que iam para a seleção brasileira era eixo Rio-São Paulo. Então existia essa coisa de eixo Rio-São Paulo ser superior aos outros estados. Uhum. E isso, dentro do campo, ficava muito nítido. E não só pela questão essa que a gente falava, ó, o juiz sempre puxa para os caras e tal, mas até de estrutura de clube mesmo. O Atlético. Pô, eu fiquei 10 anos no Atlético, cara. Eu vou te falar com toda sinceridade, eu não lembro de um ano ficar com um salário em dia no Atlético. Sempre dois, três, quatro às vezes. Não tinha muito campo para a gente treinar. O que se vê hoje Mal em relação ao tinha. que era o Não, passado, né? totalmente diferente. A gente pegava o ônibus, saía rodando O seu ali tempo foi todo de Vila Olímpica? Como é que é? todo de Vila Olímpica. Nunca, Aham, nunca teve outro campo pra gente, aham. né? E às vezes o campo ficava muito ruim. A gente saía para outros campos para treinar, porque o desgaste era nítido ali na Vila Olímpica. Às vezes, sábado, o próprio cara que era sócio da Vila Olímpica queria jogar bola, eles tinham direito de jogar bola lá, porque era Tinha que sócio dividir do o clube. campo com... Então, assim, era uma fase difícil no Atlético, com Aham. certeza. Qual foi a perda de título que mais te doeu, assim, como jogador do Atlético? 87, Copa 87, União, né? que nós ganhamos 2 turnos invicto, que lá para mim foi um pecado a gente não ter sido É. campeão, porque a gente estava disparado na frente, ganhamos todos os jogos, e no final ainda teve que fazer uma semifinal. Então foi uma coisa surreal. 87, 88, 89, nós fizemos boas campanhas no Brasileiro também. Cara, eu acho que umas 6 vezes eu cheguei. 96 contra a Uhum. Portuguesa, Português. 94 contra o Corinthians, que nós ganhamos 3-2 aqui e perdemos 1-0 lá no Sim. Morumbi, que Aham. infelizmente Humberto, que é nosso goleiro, teve uma falha incrível, que era um jogo tranquilo pra gente ganhar. Tava Exato. um jogo sossegado, não tinha. Eles não atacavam a gente. Aham. Não tava correndo Não risco, né? estava correndo, e o Morumbi estava em obra, eu me lembro que tinha pouquíssimo torcedor, então Aham. nem essa pressão a gente sentiu lá. Mas infelizmente o Humberto deu uma falha no segundo tempo lá, que ainda fiz um gol, mas o juiz anulou, falou que eu estava impedido, que seria o empate da classificação para a final, mas Aham. enfim, foram assim, umas 4, 5 semifinais assim que você fala, caramba, bicho, porque esse Atlético sempre bate, sem falar qual a explicação, não tem. Aham. É uma coisa, sei lá, é uma coisa que eu acho que isso que deu uma paixão grande pelo torcedor. Sofreu demais Sofreu demais. até chegar esse momento de glória, né? Nossa senhora. E até nesse momento de glória eu achei uma coisa muito bacana. Isso o Calil tem uns prós e uns contras, né? Aham. Que a gente pode comentar, mas uma coisa pró que eu falo sempre, uma vez eu encontrei com ele lá no Mercado Central, que eu tinha um Aham. negócio lá, eu tinha uma casa de criança lá Aham. e Pra tal. E brincar, aí, né? Eu me lembro disso. aí ele encontrei com ele lá, ele falou, Paulo, eu vou mudar o Atlético de patamar. Isso antes de 2013, 12, Isso 13? antes, eu acho que foi em 2000, ele estava em 2010, ou 2011, uma coisa assim, foi Uhum. uns 2, 3 anos antes. Aham. E ele falou, Paulo, eu vou mudar o Atlético, você pode esperar que o Atlético vai ser vencedor. E realmente, cara, começou em 2013, né? É. Os títulos 2012 vieram. por pouco, né? Foi vice, né? É, Brasileiro do Fluminense. exatamente. Então, assim, porque mudou a estrutura, mudou, né, a coisa de você pagar em dia, que era uma coisa que ele fazia muito Faz a isso. diferença, né? Que Demais. funcionário que não quer receber em dia, né? É Pô, balela falar que o vou astral jogar por é amor. outro, É. não, isso é papo furado. É assim, é difícil, cara, você ficar com 3 meses de salário atrasado, se chegar em casa, falar, falou que a semana que vem vai pagar, falar que, sabe, contas atrasam, funcionário não fica A satisfeito. cabeça não é a mesma Não pra é, entrar em cara. O campo. cara que vai limpar o vestiário,
já chega chorando todo dia. É difícil demais, cara. Muito ruim você ficar numa situação dessa, assim. Só E registrar. aí eu acho que você nem Pode é falar. merecedor de ganhar, Aham. né? Porque, pô, é difícil, cara.